Fala galera, hoje eu vou falar de uma das melhores franquias de todos os tempos, De Volta pro Futuro. Então eu vou começar falando pra vocês com o filme que iniciou a saga. E é um dos melhores filmes da década de 80, eu estou até... Coloquei todos os laquês do mundo dentro do cabelo pra levar vocês, transportar de volta pra esta época maravilhosa que foi a década de 80. Repare que eu tenho até ombreiras. Esse filme foi escrito pelo Bob Gale e o Robert Zemeckis e ele foi rejeitado por praticamente todos os estúdios que viram. Ele foi rejeitado 40 vezes. Não queriam realmente fazer o filme. Pra vocês terem ideia, a Disney achou que era muito arriscado fazer um filme de uma história em que a mãe se apaixonasse pelo filho. Só que os outros estúdios foi pelo contrário. Se vocês manjam alguma coisa de filme da década de 80, vocês vão saber que era uma putaria rolando solta, principalmente nas comédias adolescentes. Tinha filmes que nem Um Negócio Arriscado... Fala mais aí. Porques. Não, mas Porques também tá exagerado. Eu não tô falando do filme de moleque broeiro, tô falando do filme geral, assim. Era um tipo Mulher Nota 1000, aparecia um monte de menina de biquíni. Ao contrário da Disney, os outros estúdios acharam que ele era infantil demais pra ser vendida como uma comédia e... Enfim, ninguém queria o filme. Quando eles finalmente venderam o filme pro estúdio, o diretor do estúdio... É diretor que chama? Chefe, o CEO, o manda-chuva, o cabeça do estúdio, ele não gostou do fato de ter o nome Futuro no título. Ele achava que filmes com nome Futuro não tinham futuro. Então ele queria que chamasse Spaceman from Pluto, que seria o Homem Espacial de Plutão. Obviamente que eles não gostaram muito da ideia e tentaram convencê-lo a mudar de ideia e deixar o nome original. E deu certo. Aquela cena que eles fizeram dele vindo com o DeLorean, eles escolheram o carro DeLorean porque eles acharam que era o carro que passaria por pessoas no passado por uma nave espacial, por conta das portas que abrem pra cima. Por conta disso, eles receberam uma carta do criador do DeLorean agradecendo por terem colocado o carro dele e imortalizado o carro no filme. Uma das coisas interessantes da parte de produção é que desde o começo eles queriam que o Marty McFly fosse o Michael J. Fox. Só que o Michael J. Fox estava fazendo uma série de muito sucesso na década de 80 que chamava Family Ties e veio aqui no Brasil como Caras e Caretas. Por conta da agenda dele estar muito lotada, que uma das atrizes ficou grávida e precisou sair, e ele precisou ter mais tempo de cena, ele não conseguiu conciliar as duas coisas. Então eles contrataram Eric Stoltz. You gotta bring the needle down in a stabbing motion. I gotta stab her 3 times? No, you don't gotta fucking stab her 3 times. You gotta stab her once, but it's gotta be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right? And then once you do that, you press down on the plunger. Okay, then what happens? I'm kind of curious about that myself. This ain't no fucking joke, man. Am I gonna kill her? No, she's supposed to come out of it like that. It's... All right, count to 3. All right, ready? 1. O Eric Stoltz, ele é um ator que ele utiliza um método. Não sei se vocês sabem qual é o método, mas é um tipo de atuação americana em que a pessoa fica no personagem o tempo inteiro. Então ele fazia as pessoas chamarem ele de Marty e não tirava o figurino. Isso fez com que a interpretação dele ficasse um pouco intensa demais. Inclusive as cenas da cantina que ele fez da briga entre ele e o Biff, ele era tão intenso que ele acabou machucando o ator de verdade. O cara quase quebrou o osso aqui da saboneteira. E o ator tinha ficado tão irritado com ele que ele queria descontar na próxima cena que teria de combate no estacionamento, em que ele dava um soco no Marty. Ele falou assim, eu vou dar um soco de verdade nesse cara, só que ele foi demitido antes disso. O próprio Eric Stoltz concordou que ele não era o melhor papel. Ele acabou gravando por 6 semanas. E uma das cenas que ele fez, que é aquela da cantina, é a que foi utilizada no filme. Então quando você vê a mão e o punho do Marty McFly fazendo assim, é do Eric Stoltz. Ele aparece por alguns segundos em cena. Quando o Eric Stoltz foi demitido, eles pensaram em chamar outros atores, inclusive o Ralph Macchio. E o Ralph Macchio recusou, dizendo que o filme era idiota.
Quando eles abordaram novamente o Michael J. Fox, a atriz que estava grávida já tinha retornado pro set e ele conseguiu conciliar as duas coisas. Então ele filmava a série de manhã e o filme à noite. O Michael J. Fox, ele realmente toca guitarra desde os 8 anos de idade. Então as cenas que mostram ele tocando é o ator. Só que ele foi dublado em todas as cenas em que ele canta. É interessante saber que naquela cena que a banda dele está se apresentando para um dos jurados é o compositor das músicas do filme, The Power of Love e Back to the Future. E é aquele cara que fala, nossa, pra que tão alto? E foi meio que uma piada interna, porque a música que eles estão tocando naquele momento é a música dele. Curiosamente, Michael J. Fox era 3 anos mais velho que o Crispin Glover, que fez o papel do pai dele no filme. Se você reparar no filme, ao longo do filme, tem referências ao símbolo da Pepsi, ou eles pedem uma Pepsi, é porque o Michael J. Fox era garoto propaganda da Pepsi. Por isso que nos 3 filmes eles falam sobre Pepsi. Ai, como abre? Ai. Agora falando um pouco sobre o Christopher Lloyd. O Christopher Lloyd adorou fazer esse filme. Aliás, ele adora esse filme. Ele fala que toda vez que ele liga a televisão e tá passando, ele senta pra assistir. Inclusive, ele queria que tivessem feito mais filmes. Ele queria ter feito pelo menos mais um em que eles fossem pra Roma Antiga. Inicialmente, o mascote do Doc Brown não ia ser um cachorro, ia ser um chimpanzé. Só que o estúdio falou que filmes que tem chimpanzés geralmente são fracassos de público, e por isso fizeram ele trocar. O filme precisava de autorização para utilizar o nome do Ronald Reagan, para aquela piadinha de como assim, esse ator virou um presidente? E eles ficaram morrendo de medo, achando que não iam conseguir. Mas eles conseguiram facilmente a autorização, inclusive o Ronald Reagan era fã do filme. Ele achou tão engraçada a cena que ele fez o projetista voltar para ele assistir de novo. E ele citou uma frase do filme num discurso que ele fez meses depois. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? O ator? E quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? O filme estreou dia 5 de julho de 1985, o que é curioso, sendo que a história se passa em 26 de outubro de 1985, então se você tá vendo, a pessoa tá vendo o futuro. Entendeu? Não. Foi o filme que mais arrecadou dinheiro em 1985. O sucesso foi tanto que o estúdio quis fazer uma sequência. Nenhum dos dois criadores, nem o Bob Gale, nem o Robert Zemeckis, pensaram numa sequência. Inclusive, eles já falaram mais de uma vez que não vai ter reboot, não vai ter remake de nenhum dos filmes da franquia. O Michael J. Fox só descobriu que ia ter uma sequência porque ele alugou o VHS. Depois que ele terminou de assistir o filme, apareceu To Be Continued. Aí ele ligou pro agente dele e falou, vai ter uma sequência? Eu vou participar? O Bob Zemeckis... Bob, gente, meu amigo. O Robert Zemeckis falou que se ele soubesse que ia ter a continuação, ele nunca ia colocar a Jennifer dentro do carro, porque a história não era pra ser focada na Jennifer. Por isso que acontece aquilo dela ser apagada logo no começo do filme, ela ficar desacordada e não interferir no curso da história. Não sei se vocês perceberam, mas a atriz que faz a Jennifer mudou do primeiro pro segundo filme. É que a Claudia Wells, que era a atriz que fez a Jennifer no primeiro filme, descobriu que a mãe dela foi diagnosticada com câncer e resolveu se afastar da atuação. Por isso contrataram a Elizabeth Shue para substituir. O filme também ia ter muito mais referências ao pai do Marty McFly. Aliás, a história toda ia girar em torno do pai do Marty McFly. O papel foi escrito por Crispin Glover. Ele descobriu que os outros 2 atores iam ganhar mais dinheiro que ele, que é a Leah Remini e o Michael J. Fox. E ele queria a equiparação salarial com eles. O Robert Zemeckis ficou tão bravo que ele diminuiu ainda mais o cachê dele. E aí ele falou, então eu não quero mais fazer o filme. Então tiveram que reescrever toda a história, diminuir bastante o papel do George McFly e contrataram outro ator que, para ficar semelhante a ele, usou umas próteses feitas em cima do molde do rosto do Crispin Glover. Quando o Crispin Glover descobriu que estavam usando cenas do primeiro filme em que ele tinha aparecido, ele inclusive entrou na justiça por uso de imagem. Acabou sendo resolvido fora dos tribunais, mas ficou aquele sabor amargo na boca de todo mundo. O Crispin Glover, quando ele é abordado sobre De Volta pro Futuro, ele fala, só assisti o filme uma vez. Algumas pessoas dizem que demorou tanto tempo para gravar a sequência que o Michael J. Fox desaprendeu a andar de skate.
Isso não é bem verdade. Acontece que ele já estava apresentando alguns sintomas do Parkinson, apesar dele ainda não ter sido diagnosticado, que ele só foi diagnosticado em 91. Vamos falar de uma das cenas mais importantes que tem nesse filme, que é aquela da lanchonete com referência dos anos 80. Uma das coisas interessantes para se reparar é que foi o primeiro filme do Elijah Wood, ele ainda criancinha, jogando no arcade, a primeira participação dele no cinema. Outras coisas interessantes é que ficam passando cenas de séries da década de 80 no fundo. Uma das séries que passa é Family Ties, ou Caras e Caretas, que tinha o Michael J. Fox, e a outra é Taxi, que tinha o Christopher Lloyd. O Robert Zemeckis ficou com muito medo de fazer um filme que passasse no futuro. Isso porque ele acha que a maioria dos filmes que tenta predizer o futuro comete um monte de erros. É verdade, né? Um dos motivos pelos quais esse filme passa cenas do terceiro filme é porque os dois foram gravados em sequência, praticamente ao mesmo tempo. Depois que eles terminaram de gravar o segundo, eles já foram pra edição e passaram a gravar o terceiro. Isso porque o Michael J. Fox estava tendo um hiato da série dele e eles queriam aproveitar todo o momento que ele tinha pra gravar pra terminar os filmes. A cena inicial do terceiro filme, que é aquela do raio que atinge o carro, ela aparece nos 3 filmes. Eles queriam que o presidente Reagan fizesse o prefeito. Isso porque eles sabiam que ele era fã do filme. Só que ele, relutantemente, teve que recusar. O ator que faz o Biff Tannen, e no caso desse filme fez o Mad Dog, fez as próprias cenas de ação. Inclusive as de andar a cavalo e a do laço. Só que numa das cenas que ele tinha que laçar o Marty McFly, ele acabou enforcando o Michael J. Fox e ele desmaiou. Eu não devia ter rido disso, que ficou meio malvada. Mas é que porra, mano. A banda ZZ Top tava nos estúdios na época da gravação, então eles foram convidados para participar da banda do Velho Oeste. Só que a câmera pifou. Depois disso, o Michael J. Fox foi pedir pra eles uma música, veio outro ator pedir outra música, e eles começaram a tocar, foram tocando, e uma hora o pessoal falou, ué, e a câmera? Eles, já voltou faz tempo, mas a gente tava gostando do show, então deixamos rolar. Marty McFly adota o nome Clint Eastwood quando ele vai pro Velho Oeste. Quando ele fala pro Doc Brown que o nome dele é Clint Eastwood, como ele tava em 55, ele pergunta quem? Só que tem 2 pôsteres de filmes que estão na parte de trás do drive-in. E os 2 filmes foram as primeiras aparições do Clint Eastwood no cinema. Quando eles ligaram pro Clint Eastwood pra pedir autorização, ele não só deu autorização, como ele ficou muito feliz que eles estavam usando o nome dele. Outra coisa que é muito legal é o especial que teve pra televisão do Marty e do Doc vindo pro futuro. Foi muito emocionante, a gente vai colocar o link aqui pra vocês se vocês ainda não assistiram. Então, galera, era isso que eu tinha pra falar sobre De Volta pro Futuro. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, façam comentários, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima!